Sabe, o que acontece quando o amor de família, o dever do cuidado e o dinheiro batem de frente no final da vida de alguém? A nossa análise de hoje mergulha numa história que, olha, parece roteiro de cinema, mas é de uma realidade absolutamente crua. Uma briga por herança que vai muito, mas muito além dos bens e que acaba questionando o próprio significado da palavra justiça. Vamos pensar um pouco sobre isso aqui. A ideia central que a gente vai explorar é provocadora. Será que justiça é sempre a mesma coisa que igualdade? Essa história nos força a perguntar se dividir um patrimônio em partes idênticas é de fato o caminho mais justo, ou se às vezes essa pode ser a decisão mais injusta de todas. E tudo começa, como em muitas tragédias familiares, com a leitura de um testamento. Só que este não era um documento qualquer, não. Era uma verdadeira bomba relógio, pronta para detonar o que ainda restava daquela família. A reação foi nuclear. Gritos, acusações de estelionato emocional, de ter coagido um idoso que já não estava bem da cabeça. Para os irmãos que foram deixados com o mínimo, aqueles 8 anos de dedicação total do irmão mais novo não foram um ato de amor, não. Foram um investimento. Frio, calculado, para garantir a maior fatia do bolo. E aqui estão os termos que causaram todo esse caos. O senhor Arnaldo, o pai, deixou a maior parte de uma vida inteira de trabalho para o filho que ficou ali, do lado dele. Para os outros dois, só a cota mínima que a lei brasileira garante. Mas a decisão não foi só uma transação burocrática, não. Veio com uma carta, um acerto de contas final. Agora, o que é realmente fascinante nessa abordagem é como o senhor Arnaldo, que era engenheiro, um homem de exatas, justificou essa decisão. Ele não usou o ressentimento como guia, mas sim a lógica. Uma lógica que se baseia, veja só, num princípio da filosofia clássica. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Pensa assim, imagina um monte de areia. Se a gente tira um grãozinho, ele continua sendo um monte, certo? Um grão não faz diferença. Se tira outro, e mais outro, em que ponto exatamente aquela estrutura deixa de ser um monte para virar só um punhado de areia no chão? E o Sr. Arnaldo aplicou essa ideia, essa abstração de milênios, diretamente ao afeto dos filhos. Cada promessa de visita que foi cancelada, cada aniversário esquecido, cada desculpa apressada no telefone, cada um desses pequenos atos era um grão de areia sendo retirado sistematicamente da relação familiar. E essa frase, dita ao filho que cuidou dele, é de uma lucidez que corta. Para os irmãos que estavam longe, cada falha era só um grãozinho, uma coisinha pequena, sem importância. Eles não perceberam o efeito acumulado, não viram que grão por grão, a montanha do relacionamento com o pai já tinha desaparecido muito antes de ele morrer. Então vamos entender como essa erosão aconteceu na prática. Não estamos falando de uma única briga, de um evento isolado, mas de quase uma década de ausências que foram se somando, grão por grão. O abismo entre a realidade dos filhos era gritante. De um lado, o caçula, que literalmente pausou a própria vida. Do outro, o irmão mais velho que terceirizou o afeto com uma transferência bancária. Tratava o pai como um boleto para pagar e aliviar a culpa. E a irmã do meio? Ela não mandava presença, ela mandava a imagem da presença, com visitas relâmpago só para alimentar sua persona digital de filha perfeita. Na carta final, o pai foi direto. Os R$ 500 por mês podiam até pagar os remédios, mas não acalmavam o desespero de uma madrugada no hospital, como naquela noite em que ele teve um princípio de AVC e só o filho mais novo estava lá, correndo contra o tempo para salvar a vida dele. E para a filha, a mensagem foi igualmente dura. As fotos sorridentes postadas nas redes sociais não serviam para espantar o medo da morte. Aquele cuidado performático, de fachada, servia para o ego dela, não para a alma dele. E aí a gente pensa, essa decisão foi puramente emocional? Um ato de vingança? E o surpreendente é que, não, de jeito nenhum. Do ponto de vista da lei, a decisão do Sr. Arnaldo foi blindada, precisa e totalmente legal. Isso aqui ilustra perfeitamente o mecanismo da lei. O patrimônio total é dividido em 2. Metade, a chamada legítima, tem que ser dividida igualmente entre os herdeiros diretos. Ponto. A outra metade, a parte disponível, pode ser destinada para quem o dono do testamento quiser. Foi exatamente aí que o Sr. Arnaldo exerceu a sua vontade. Isso não é um caso isolado, sabia? O ícone do futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo, usou exatamente essa estrutura. Ele deixou toda a sua parte disponível integralmente para o filho caçula que cuidou dele até o fim. O resultado matemático, esse filho acabou herdando 62,5% do patrimônio total. Casos como o do Zagallo e até o do Pelé,
que no fim da vida incluiu no testamento os netos de uma filha que ele nunca reconheceu, mostra uma tendência. No apagar das luzes, a herança se torna uma ferramenta poderosa para acertar as contas com a vida, seja recompensando a gratidão ou, quem sabe, reparando uma negligência do passado. E tudo isso nos leva de volta à questão final, à grande pergunta. O que essa história toda realmente nos diz sobre o valor das relações e o que de fato significa justiça dentro de uma família? Portanto, o ponto crucial é este aqui. Para o Sr. Arnaldo, a moeda mais valiosa não era o dinheiro que ele juntou, mas sim o tempo que foi dedicado a ele. Ele não estava dividindo bens, ele estava, na verdade, recompensando o sacrifício, a dignidade e, acima de tudo, a presença. Aqui está o coração do conflito. De um lado, a ideia de que o laço de sangue garante um direito igual incondicional. E do outro, a ideia de que o direito se conquista, com o suor, com as noites sem dormir, com a vida que foi colocada em pausa em nome do cuidado. A história do Sr. Arnaldo nos deixa com essa reflexão no ar. O testamento dele não foi apenas um documento legal. Foi o veredito final sobre o que ele viu quando olhou para trás. E isso nos força a perguntar, nas nossas próprias vidas, estamos construindo montanhas de afeto? Ou estamos apenas observando, sem nem perceber, enquanto o chão já apareceu?